Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Drama Diário. Eu sou a Bia. Eu sou a Paola. E hoje estamos aqui para contar mais histórias para vocês. São histórias do nosso cotidiano, são histórias dramáticas, são histórias que a gente encontra no Reddit, que é um fórum online, que a gente viu que tem muita gente que tem dúvida do que é o Reddit. Gente, é um site que as pessoas contam histórias, tá? De forma anônima, mas que elas têm uma revisão ali, tem gente ali, administrador, que dá uma olhada nessas histórias. Então a gente pegou algumas aqui com uma temática questionável pra gente debater. Exato. Mas, não sei se a gente já falou antes, a gente também tá aceitando histórias de ouvintes, né? A gente já preparou, Paulo, o nosso formulário? Ainda tá não. Pronto? Não, Estamos preparando o nosso formulário, né? Porque é um formulário de autorização, se vocês autorizam dar história pra gente, mas já tá tudo pronto e aguardamos as histórias de vocês pra contar aqui também. Se vocês já quiserem mandar, não querem esperar o formulário, mande no nosso e-mail, tá? Nosso e-mail vai estar na caixa de descrição. Sim, vocês podem procurar em qualquer lugar, mas assim, dramadiario.podcast@gmail.com. É isso, né? É isso aí. Então é só isso. Vocês podem ir lá, manda pra gente. A gente manda pra vocês um termo ali que vocês têm que aceitar, que a gente usa a história de vocês. Mas a gente está ansiosa pra escutar vocês e descobrir as histórias que vocês têm aí guardadas. Exatamente. Então, tem uma história boa? Manda pra gente que a gente conta no podcast. Então, bora dialogar e trazer reflexões. Ai, eu tô nervosa. Pra onde será que a gente vai hoje? Ai, meu Deus. Minha ex se vingou de mim da pior maneira possível e não há nada que eu possa fazer pra provar a minha inocência. No ano passado, eu traí minha ex-namorada de 8 anos, a Anne, com uma colega de trabalho, a Jess, com quem agora eu tenho um filho recém-nascido de apenas 3 semanas. Nossa, pausa. Gente, quem viu a história da Ruby esses dias? Foi ele que escreveu isso? Vai, você vai ver. Eu preciso saber da história da Ruby. Eu tô falando da história da Ruby pra ela o tempo todo. Meu, o começo já tá E eu ainda não sei, tá? Meu Deus, vai. Vamos lá. Eu não tenho desculpas. A traição me custou o emprego, a maioria dos meus amigos e, claro, o amor de uma mulher incrível. Eu mereci tudo o que veio depois. Nunca esperei simpatia de ninguém pelas escolhas que fiz. A Anne descobriu e simplesmente desapareceu da minha vida. Antes mesmo de eu saber que ela sabia, ela já tinha deixado todas as minhas coisas na casa dos meus pais e não teve nenhum confronto. Ela só sumiu. Mandei centenas de mensagens pedindo perdão, dizendo o quanto eu estava arrependido e querendo reatar o relacionamento. Mas ela nunca me respondeu. Desesperado, pedi para todos os nossos amigos em comum me ajudarem a contactá-la, mas nada funcionou. Jess viu essas mensagens, o que obviamente gerou tensão entre a gente no começo. Mas ela engravidou um pouco depois e a gente decidiu seguir em frente e focar na nossa nova família. Era isso que nós dois queríamos. E desde que as coisas se acalmaram entre nós, eu tenho sido 100% comprometido. Que bom, né? É o mínimo, mas tudo bem. A história tomou um rumo completamente inesperado há cerca de um mês, já nos últimos dias de gravidez da Jess. Eu vi a Anne pela primeira vez desde o término. Foi no mercado. Ela foi fria, mas disse que tinha encontrado um chaveiro que meu avô me deu quando eu era pequeno. Não tem valor material, mas tem muito valor sentimental. Ela falou que eu podia passar no sábado seguinte para pegar, ou então ela jogaria fora. Eu expliquei que no sábado seriam apenas 6 dias depois da data prevista para o nascimento do meu filho, então talvez eu não pudesse ir. Ela respondeu: ou você pega no sábado, ou vai pro lixo. Então eu combinei de passar lá rapidinho. Nosso filho acabou nascendo com alguns dias de atraso, na sexta-feira. No sábado, planejei passar na casa da Anne rapidinho, a caminho do hospital. Quando cheguei, ela me convidou para entrar. Disse que queria conversar sobre como tudo terminou. E eu achei que a gente teve uma boa conversa, que os dois finalmente conseguiram uma forma de encerramento. Ela me deixou pedir desculpas, desejou o melhor para mim e para minha nova família e até me abraçou na saída. Admito que eu segurei o abraço com um pouco de força, mas foi só o alívio, não tinha nenhum sentimento ali. Fiquei menos de 1 hora na casa dela e segui pro hospital. Não contei nada disso pra Jess. Ela ainda se sente insegura em relação a Anne e eu não queria alimentar isso. Uma coisa que pra mim foi apenas um momento de encerramento. Mas quando cheguei no hospital, eu não podia mais entrar. A Jess tinha revogado meu acesso e o gerente do andar se recusou a explicar o motivo. Acabei sendo escoltado pra fora por um segurança. E confesso que perdi o controle. Era só a segunda vez que eu viria meu filho e fui completamente pego de surpresa. Liguei inúmeras vezes pra Jess e pra mãe dela e a única resposta que eu recebi foi um vídeo.
uma gravação de tela mostrando a mensagem da Anne. Vai. Era a filmagem da câmera da porta. Mostrava eu entrando às 9h30 e saindo um pouco depois das 10h15. E o abraço final aparece parcialmente, podendo abrir margem para a interpretação de que a gente estava se beijando. E a mensagem que a Anne enviou junto do vídeo dizia: será que ele ao menos tomou banho e trocou de roupa entre me comer e segurar o filho de vocês no colo? Parabéns por estar presa com ele pelos próximos 18 anos. Espero que ele seja tudo o que você sempre sonhou. Que diabólico! Que diabólico! Que diabólico! Diabólica! É muito! Diabólica! Ela mó... Espero que ele tenha tomado banho. Espero que ele tenha tomado banho entre me comer e pegar o filho dele. Nossa Seja Senhora! muito feliz, agora você tá presa com esse embuste. Por 18 anos. anos. Nossa, ela... Mano, É. ninguém acredita que isso foi armado. Ninguém. E eu nunca imaginaria isso vindo da Anne, e muito menos as pessoas ao redor. Então, quando eu digo que ela mentiu, ninguém sequer considera essa possibilidade. Tentei mandar uma mensagem perguntando por que ela fez isso, já esperando estar bloqueado. Mas, pra minha surpresa, ela respondeu. Disse que não ia deixar eu bancar o inocente. Afirmou que mesmo que eu tivesse apagado todas as mensagens entre a gente nos últimos meses, ela não apagou. Claro que essas mensagens nunca existiram, mas ela me bloqueou logo depois disso. E agora eu não tenho absolutamente nada com que provar a minha versão. Ela ficou em silêncio por quase um ano e então executou a vingança mais cruel e calculada que eu já vi na minha vida. Eu só vi meu filho uma única vez, minutos depois que ele nasceu. Desde então, Jess cortou todo o contato. Entrar com o processo vai demorar meses e cada minuto meu coração pesa mais. Eu sei que o que eu fiz com a Anne foi horrível, injustificável, mas eu não mereço isso. Não tenho com quem conversar, nem minha própria mãe acredita em mim. A única coisa que ela me disse foi: por que você jogou a sua vida fora com esse bebê se a Anne talvez estivesse disposta a te perdoar? Pesado, né? Também... Nossa! Oi? Jogou ali a vida Pior- fora. Pior vó do mundo? Hello? Nossa. E essa foi de longe a coisa mais solidária que ela me disse desde que tudo aconteceu. Os poucos amigos que ainda falam comigo também acreditam no pior. Estou surtando, porque ninguém, absolutamente ninguém, vê essa história pelo que ela realmente é. E agora está tudo destruído. E tem update? Não, porque o post foi deletado, é de 8 meses atrás. Então ele postou, jogou a bomba e saiu fora. Então, Mas os comentários não estão muito favoráveis pro nosso amigo. não conta, é porque eu quero depois comentar o que eu acho. Um dos comentários é assim: o fato de você ter escondido a informação por causa das inseguranças dela, na verdade, foram sobre as suas próprias inseguranças, em relação a uma verdade dolorosa que você escondeu da sua esposa. Se você tivesse sido honesto sobre o motivo pelo qual ela estava indo lá em primeiro lugar e tivesse levado alguém com você, talvez ela tivesse ficado brava, mas não teria se sentido tão insegura em relação a Anne. Você caiu numa armadilha que você mesmo criou. Desculpa, mas honestidade é o melhor caminho. E aí uma pessoa falou assim: como escreveu um talentoso mestre das palavras no Reddit, o vibrador das consequências raramente vem lubrificado. Nossa, esse aí foi ótimo. Foi ótimo. E é isso. Cara, Ah, e tem um muito bom aqui. Tem uma pessoa que falou assim: a Anne já sabia que podia contar com ele pra esconder a verdade de sua esposa. Caso Exato. contrário, esse plano jamais teria funcionado. exato! Tipo, se ele tivesse chegado e falado pra Tipo- ela, tipo, olha, eu encontrei. Primeiro, deveria. Quando ele chegou no rolê e a Anne estava lá, o mínimo que ele deveria ter falado é contar pra atual. Tipo, cara, você já errou uma vez, você já cagou uma vez. Vai lá e fala: olha, Jess, eu trombei com a Anne, ela falou de um chaveiro, me chamou pra ir na casa dela e afins. A Jess ia falar pra ele: você não vai. Ele podia chegar e falar assim: é um negócio do meu avô, papapá. Mas tudo teria acontecido. Ela sabia como ele é. Tipo, ela namorou com ele 8 anos, né? O que ela mais fazia era conhecer ele. Cara, eu acho que no mínimo ele tinha que ter levado alguém com ele. Tipo, uma testemunha de Exato. caráter. Porque ele já não é um cara confiável. Ele não é um Exato. cara confiável, nenhuma das duas confia O nele. pessoal precisa entender que confiança você não ganha de graça. Você conquista. O pessoal acha que, tipo, a gente tem que confiar em todo mundo. Amor, a gente é mulher. A gente não vai confiar em todo mundo. Não, e olha como que ela conheceu ele. Ela já conheceu Ela já- ele com ele numa namorando. situação- Ele traiu a ex com ela. E ela sabe. E ela viu as mensagens no início do relacionamento dele implorando pra voltar com ela. Exato. Que tava arrependido, que amava ela. Então, na cabeça dele, ele só tá com ela porque ela engravidou. Exato. Entendeu? Aí,
Ele vai na casa da menina e, querendo ou não, as câmeras de segurança mostram. Ele ficou lá o quê? Uns 50 minutos lá. Fazendo o quê? Ah, nada, só conversando. Pegando um chaveirinho? Prova. Prova Não, que vocês não fizeram nada. E 50 minutos pra pegar um chaveiro? Ah, meu querido, menos. Ai, a gente conversou. No dia, meu filho nasce, eu acabei de parir, eu tô parida. Exato. E você vai lá ter papinho com a sua ex-namorada. Mano, gente, galera, se a sua esposa tá parida, você deixa a porra do chaveiro, tá? Você esquece a porra do chaveiro. Gente, enfia o chaveiro Não no vai. cu. Exato. Não faz o menor sentido. E assim, digo mais, tá? E assim, eu tenho um problema meio moral com essa história, porque até que ponto uma vingança vale a pena? Exato. Quão longe você deve ir numa vingança? Eu tenho essa dificuldade com essa história, porque, cara, o cara já tá com outra pessoa, você já seguiu o seu caminho. Agora a gente tem uma coisa na equação muito importante: um bebê. Assim, eu entendo que ela tá muito puta, mas essa ação dela, que foi uma ação que se ele estiver falando a verdade, Vamos supor que ele tá falando a verdade aqui. Exato, se ele estiver falando a verdade, foi uma coisa pra fuder com ele através de uma mentira, mano, ela pode ter quebrado uma família, ok. Foi uma armadilha. Foi uma armadilha. Ela pode ter fudido com um relacionamento, tipo, essa criança pode não crescer com o pai. Ai, mas ela acabou com a minha família porque ela se deitou com o meu namorado de 8 anos e tal. Beleza. Errada. Jazz está errada. Jazz está erradíssima. Mano, fazer essa armadilha antes, sem ter uma criança envolvida, entendeu? Agora que tem uma criança, eu tenho muita dificuldade de chegar pra ela e falar assim: Go, girl! Arrasou, garota! Sim. Não consigo. E mesmo em relação a Jess, eu acho que se eu quisesse ter fugido com a Jess antes, eu teria todo. Tipo assim, foda-se, entendeu? Ela fez merda, né? Fuck around and find out, né? Exato. Tipo, você fez merda, vai atrás de Exato. você. Agora, vamos supor. Mesmo se eu fosse fazer isso, a partir do momento que a Jess estivesse grávida, tem uma criança no meio, eu já ia abortar todas as missões de plano de vingança. Exato. Porque enquanto é só E os assim, dois, não é que é uma ela vingança faz de o que ela boa. quiser. E também não é uma vingança de boa. Mas é o que você falou, ela tem um filho agora. Tem um E não filho. só tem um filho, mas, por exemplo, eu entendo ela querer ferrar com a Jess intacta. Agora a Jess grávida, acabou de parir um filho, porra, eu acho sacanagem você também mexer nesse momento da vida dela por uma vingança. Exato. Sério, vale a pena mesmo? E assim, é aquilo, que nem a Bia não viu a história da Ruby, sei lá eu como sou que cronicamente ficou. offline. Ela é meio offline. Enfim, a amante engravidou. Ela descobriu da amante e a amante já estava grávida. Há um bom tempo. Tá? E tudo isso. Então, assim, ela expôs a situação dela sem tentar uma vingança. Essa é a diferença. Quando a Ruby vai lá, ela entra no TikTok e ela conta quanto ela tá sofrendo, ela não quer atingir a amante. Ela quer desabafar. Neste caso, assim, a própria internet fez a justiça. A internet foi atrás, descobriu quem era. Mas ninguém vai lá atacar ela, ninguém vai lá atacar a criança, ninguém vai lá, sabe? Porque aí já é perder a mão. Agora, uma pessoa que pensa, porque isso foi pensado. Isso foi de propósito. Ela escolheu gravar. E por isso que eu acho que Ela tipo, ele tá fez o falando a corte. verdade. Porque Exato. se ele realmente só tivesse lá transar com ela, por que ela teria feito o que ela fez? Tipo, ela planejou isso. Ela planejou que o cara ia aparecer nas câmeras. O abraço, ela planejou essa porra desse abraço. Exato. Ela tinha o script na mão. Ela E outra tinha. coisa, que aí eu também acho, né? Ele foi um idiota, traiu ela, errou. Mas, assim, a vingança eu também acho que ela perde um pouco a mão quando ela tá mexendo porra com o filho dele, sabe? Tipo, entendeu? Ferra com ele, ferra com a mulher. Agora, o que esse bebê tem a ver e a relação dele com o filho? Então, tipo, assim, agora ele não pode mais ver o filho. Porque a Jess não deixa nem ele ir Então, mas na pesado maternidade. também, né? Mas Pesado. isso também é um erro da Jess. É o erro da Jazz, inclusive é que ele falou que vai entrar na justiça, mas demora. Porque, tipo assim, ela pode estar brava com ele quanto ela quiser. Mas ela não tem o direito de proibir de ver o filho dele. Exato. Ele não fez A nada não pra ser criança. que ele seja um risco pra criança. Exato, que não é o caso. Então vai ter que ver isso também, porque aí nesse ponto não tá errando. Assim, a história, eu acho essa história muito boa. Porque você vê que as pessoas... Mano, a gente perde a mão, assim. A gente pode perder a mão. A gente pode ser diabólico. O que foi? Eu falei, ela foi diabólica. Diabólica. Foi tipo assim... Como fuder com a vida Gente, dele. Foi tipo vilã de novela da Globo, Foi, sabe? Tipo pô, vilã de novela. Isso aí, gente, Valcir Carrasco tá perdendo. Muito. Você pode pegar uma história dessa e transformar em real. Total. Tipo, é perfeito, assim,
pro tipo de vingança que ela queria. Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que quando tem uma criança envolvida, é perder a mão, entendeu? Também acho. Perder a mão. Assim, foi o que a galera falou. Ele só caiu nessa armadilha porque ela conhece ele e que ele não ia contar. Todo mundo falou, cara, você se meteu nessa cilada. Sozinho, O erro ó. tava lá e você andou e falou, ai, isso, quero fazer merda. Porque, gente, ela sabia que ele ia fazer isso. Ela tinha certeza que ele ia fazer isso. Porque é o perfil dele. Tem algumas coisas que ser moleque não é uma justificativa. Não. Inclusive, tivemos nessa semana um caso, né? Do Vintage Culture, que traiu a esposa na Suécia, na frente de todo mundo. E aí ele postou uma foto dela no Instagram, tipo, desculpa, essa é a mulher da minha vida. Gente, é isso que eu tô falando. A gente não vai mudar eles. Eles não vão mudar da água pro vinho num dia e pro outro. E mesmo quando eles tentam, por exemplo, ele, segundo ele está muito, muito focado na Jess. Muito comprometido, assim, Muito comprometidíssimo. comprometido. Ele foi só realmente pegar um saveirinho na casa daí. assim, Exato. rápido. Inclusive, encontrou ela no rolê, não contou pra Jess. Foi pra casa Porra, dela, meu. não contou pra Jess. É isso que eu tô querendo dizer, gente. Não quer dizer que o cara vai te trair pra sempre, mas ele vai ter atitudes questionáveis. A não ser que ele comece a aplicar de fato aquilo. Porque assim, uma coisa é você falar, eu estou muito comprometido com ela, mas eu escondo algumas coisas. Então, eu acho que até mais do que ser sobre traição, aqui é mais sobre uma questão de confiança. Exato. Porque, por exemplo, ele encontrou ela no mercado, ele não fez nada de errado, mas por que ele não contou isso pra ela? É uma informação importante. Exato. Ainda mais tendo em vista todo o contexto do casal. Então, é o que uma pessoa fala, a honestidade é o melhor caminho. Porque, independente da traição, ele não foi honesto. Não foi honesto com a Anne, não foi honesto com a Jess. Ele fica mentindo pra todo mundo. E, de repente, ele se vê com os pés pelas mãos e não sabe por quê. Mas é isso. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, o alicerce vem do mesmo lugar. É isso que eu tô querendo dizer. Mesmo ele não estando traindo mais ela, o alicerce da mentira tá ali. Tá ali. Aquilo já tá nele. Tá enraizado. Ele sabe que, tipo, pra ele, omitir não é uma mentira. Omitir é, eu estou protegendo a Jess, porque ela é insegura. Será que você tá protegendo? Na verdade, é ele que é um covarde, né? É ele. Ele tem medo. Ele É tem ele. medo de confrontar a Anne, ele tem medo de confrontar a Jess, então ele esconde Exato, tudo porque ele não quer exato. arcar com as consequências dos atos dele de nenhuma forma. De nenhuma forma. Então, assim, no final, tá vindo de um lugar da mentira, entendeu? E a traição também é isso. É uma mentira ali. Você tá escondendo de alguém. É uma coisa de caráter mesmo. Então, cara, eu posso dizer, achei que errou na mão? Errou na mão. Errou. Mas essa mulher é genial. Ela sabia a carta que ela podia jogar. Tipo, ela na sabia. vida real, eu acho que ele errou na mão. Mas se fosse uma novela, uma série, eu Eu ia tipo bater assim, palma. adorei, que diabólica, que legal. Nossa, Mas na vida real, aí eu tenho outros ela ia padrões, ser uma aí eu acho vilã. absurdo. Sabe aquelas vilãs que você depois descobre o passado sombrio dela? Tipo, o cara foi um... Assim, gente, é que nem livro. Todo moreno, alto, misterioso, de olhos claros. E é o vilão da história. E você fica, meu Deus, ele é o vilão, eu não posso me apaixonar por ele. E aí você descobre que ele tem um passado. E o passado dele Mas é tipo coitadinho, assim... jogaram ele no Exato. lixo quando ele era criança. Exato, tipo assim... Ai, ele só é malvado porque no passado Exato. tal e tal coisa aconteceram. E a gente passa um paninho. Tá entendendo? Eu não lembro nem um ponto que eu tava chegando nisso. Que ela é uma ótima vilã. Ah, é? Tipo, o que ela Então, fez tipo, foi ela- diabólico, mas é aquelas vilãs, assim, Exato, que e a gente até... é que nem o nosso moreno alto misterioso. A gente ia chegar e ia passar pano pra ela, tipo. Mas assim, na vida real, cara, quando põe Na uma vida criança real na é outro equação, BO. eu acho meio zoado, tá? Mas, Bia, nessa temática que trazer. Gente, se a gente mudou alguma coisa, tivemos uns problemas técnicos. Problemas técnicos. E aí agora a gente vai direto para a segunda história. Então, Vamos. assim, Bia, Tá. já aproveitando esse nosso queridíssimo enredo de se sua mulher está parindo, não vá embora. Nós temos uma história. Tá. Pra deixar as coisas aqui fervendo. Tá preparada? Preparadíssima Vamos lá. e ansiosa. Sou idiota por ter saído durante o trabalho de parto da minha esposa? Sim, sim, você é um idiota. A não ser A que gente- você teve um piripaque, você teve que sair, sim. Você é um idiota. A gente não precisava nem terminar, Não, tá? acabou. A história. Aí sobe os créditos. The world é assim. Vamos lá pra história. Minha esposa entrou em trabalho de parto por volta das 18 horas de um domingo. Estávamos esperando gêmeos. Tudo rapidamente se tornou um processo muito doloroso para mim. Ela continuava cortando o fluxo sanguíneo da minha mão toda vez que ela apertava,
e quase me borrifou a camiseta inteira de vômito. Ai, Por volta das 3 da manhã, meu pai me ligou. Eu trabalho na empresa do meu pai e tínhamos uma apresentação para uns clientes na segunda-feira de manhã, para a qual eu precisava muito me preparar. Meu pai ouviu que minha esposa estava em trabalho de parto, mas me disse que precisava de mim na apresentação de uma forma ou de outra. Falou que não havia nada que eu pudesse fazer para minha esposa. O parto era ela que ia fazer. E ver o bebê nascer era muito superestimado, além de acrescentar que ninguém estava preparado para a quantidade de sangue que estava envolvido. Ele insistiu que eu precisava descansar e me apresentar bem no dia seguinte. Então eu precisava estar muito descansado para a apresentação. O trabalho de parto da minha esposa estava progredindo muito lentamente e todos nós tínhamos certeza que ela precisaria tomar algo para estimular a dilatação ou ter alguma outra assistência para dar à luz aos bebês. Percebendo que de fato não tinha nada que eu pudesse fazer e sabendo que meu pai estava contando comigo, eu disse à minha esposa que precisava ir embora. Ela começou a gritar comigo tão alto que algumas enfermeiras correram para o nosso quarto para ver o que estava acontecendo. Acabei fazendo a apresentação com os clientes e as coisas ocorreram super bem na segunda-feira. que bom pra ele, né? Que ótimo. Quando saí do escritório, vi uma mensagem no meu celular dizendo que a minha esposa deu à luz há 2 horas atrás, ou há 1 hora atrás, por volta de umas 10h30 da manhã, e que eles tiveram sim que dar um medicamento para induzir o parto, porque ela não estava conseguindo parir naturalmente. Isso me provou que eu teria perdido a reunião se eu tivesse ficado, porque só teve o bebê 1 hora atrás. Meu pai me deu tudo que ele poderia me dar na vida, então eu não poderia decepcioná-lo. Por isso, fico me perguntando, sou realmente o cuzão? Eu tinha outras responsabilidades que eu precisava tomar conta. Minha esposa ainda está brava comigo e está gritando desde então, dizendo que estava sozinha quando o corpo dela foi destruído. Até minha sogra estava emotiva e agindo exageradamente. Mas eu sou o único que trabalha, entendeu? Minha esposa chegou ao ponto de dizer que, mesmo que fosse possível que sua família a repudiasse por ser a primeira pessoa a se divorciar, ela não me considerava mais o seu marido e aceitaria todas as consequências disso. Afinal, eu sou o cuzão? Sim. Sim, você é o cuzão. Sim. Você. No caso, Não, tirando assim, dúvida, sim. assim, existe alguém que acha que esse cara não é o cuzão? A gente fala muito dos caras, né, que tem uma questão com a mãe. Esse cara tem muito, assim, um complexo paterno ali gritando. Então eu entendo que ele tem questões com os pais. E que ele Sim. tem que trabalhar isso, né? Então ele queria orgulhar o pai, tudo isso. Então eu entendo essa questão. Agora, pelo amor de Deus, seu filho tava nascendo, sua mulher tava parindo. Não tem nada que eu possa fazer. Sim, você não vai parir por ela, mas, porra, você tem que estar lá. Eles precisam entender que o apoio é muito importante. Exato, você não vai fazer Entendeu? nada. Você não vai arrancar o bebê dela, você não vai Não parir. vai, não Mas vai. que outras coisas você pode fazer? Você pode estar lá, você pode Exato. dar a mão, você pode acalmar. Tudo, você tem que fazer parte da experiência. Tá junto, sabe? Mostrar, não, eu tô junto com você, vamos lá. É difícil parir, gente. Eu O que falo, é isso? eu falo que se os homens soubessem o quão simples é agradar uma mulher, eles parariam de reclamar tanto. É porque é um negócio assim, gente, a gente não quer que vocês param pra gente. Param pra gente? Será que isso tá certo? A gente não quer que vocês deem a luz com a gente. Ninguém tá achando que vocês vão dar a luz. Mas é aquilo, é um aperto de mão, é tá do lado, é tá animado, É tá presente, é tá Paola. presente. É tá Exato. presente. Ele é o pai da exato. criança, ele não fez o filho? Aí na hora de nascer, todo aquele perrengue. Não, e o melhor é que ele começa. Ah, ela cortou a circulação da minha mão de tanto apertar. Não, Ela ele vomitou fala, em mim. Meu querido, tudo rapidamente se tornou um processo muito doloroso para mim. pra você? Ela apertava a minha apertou a mão. mãozinha dele, Ela né, vomitou na minha tadinho. camiseta. Amore, pra ela vomitar, imagina a dor que essa mulher tava sentindo, E ele Bia. abandonou ela. Então ela tava lá, sofrendo pra caramba, e ele abandonou ela no momento de sofrimento, Exato. dor e muita coisa acontecendo. E assim, eu acho, quando eu leio, eu não sei quantos anos esse cara tem, tá? Ele não falou mais nada, não tem atualização, só tem o povo descascando ele nos comentários, que a gente já esperava que ia acontecer. Mas assim, pra mim ele me parece um boomer, sabe?
basicamente, gente, o que é um boomer? Tem as gerações. Boomers são aquelas crianças que nasceram, aquelas pessoas que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial e depois uns 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Porque teve o Baby Boom, que foi o aumento da taxa de natalidade no mundo inteiro, porque os homens voltaram pra casa e fizeram filhos pra caramba. E essa galera, eles são crianças, são adultos hoje que viveram numa influência de pais que falaram: você precisa batalhar pra você ter as coisas, porque tava todo mundo na merda. Ninguém tava conseguindo dinheiro, tava todo mundo na merda. Então eles cresceram de uma forma que, se você fizer faculdade, você vai conseguir crescer na vida. Se você fizer não sei o quê, você vai conseguir fazer isso. Se você der o sangue no trabalho, você vai conseguir fazer tudo que você quiser. Quando ele fala, eu sou o único que trabalha, ele tá querendo dizer, tipo, meu trabalho é muito importante. E é o tipo de homem que ele se valida através do trabalho. Uhum. E é um negócio de, tipo, o trabalho não é só uma coisa de, tipo, eu vou sustentar, isso é importante pra mim, tipo, se eu não posso estar com ela, ele não tem empatia. É um negócio de, tipo, é o trabalho que me deu tudo que eu tenho e o meu pai me deu tudo que eu tenho. Então eu tenho que ser grato ao meu pai, ao que ele me entregou. Sabe? Então, tipo, pra eles o trabalho é a única coisa que valida eles, é a única coisa que faz eles serem vistos pelas outras pessoas. Então, talvez até eu tenha um complexo com o pai. Então, mas eu fico pensando, será que é necessariamente só a galera, os boomers que são assim? Porque eu acho que essa é uma questão muito masculina. Muitos Pode homens têm ser, essa questão pode realmente ser, de se validar através do pode ser. trabalho. Qual que é o valor do homem na sociedade? O valor do homem, ele passa através, né, por exemplo, do trabalho, do dinheiro, do quanto ele Uhum. ganha, o homem como provedor. Então, o pai dele realmente deve ser um modelo de um pai, muito de trabalho e tudo isso. Então, ele tem essa relação com o pai, tem um complexo paterno aí bem forte. Talvez uma questão de meu pai me deu muito, então agora eu quero orgulhá-lo. Sim, os homens têm isso de, tipo, eles precisam ter o valor deles, assim, e que não é só a questão dos boomers, né? Mas assim, o homem em si. Mas eu acho que vem muito de criação. Eles passaram, um ensinou pro outro. Ser homem é ser isso. Ser Uhum. homem é ser isso. Ser homem é ser isso. E não, gente, é muito mais do que apenas agir trabalhar e agir assim. Até porque quando a gente fala de feminismo também, ou de machismo, não é só a gente olhar, né, a violência dos homens contra as mulheres, mas que tipo de masculinidade é essa que tá sendo criada? Então, falar de todos os problemas é também falar de, tipo, o que é ser homem e como que eles lidam com ser homens, o que você tá Uhum. falando. E nesse caso, me vem muito uma questão também de que os homens acham que pra eles resolverem algumas coisas, eles têm que fazer. Né? Resolver alguma coisa é você ter uma ação concreta, executar uma ação. Sendo que Sim. nesse caso, meu querido, o seu único papel, você tinha um papel, ficar lá. Ele só tinha que ficar lá com ela, era isso. Mas ele achava que só porque ele não tava ele parindo ou ele arrancando o bebê, então ele não tinha função, porque ele não tá fazendo nada. E outra, se pra ela tivesse sido tranquilo o parto sem ele, é uma coisa. Não foi tranquilo o Não. parto sem ele. Gente, Tanto que ela tá falando de divórcio. ela fala que ela começa a gritar com ele falando: "Você não estava aqui quando destruíram o meu corpo". Então não foi um parto tranquilo pra Não, ela. não foi. Não, e pensa, ele começou no domingo o parto. Gente, os partos demoram, tudo bem. Mas começou no domingo, ele já sabia que talvez ela tivesse que tomar alguma coisa pra induzir o parto. Então ele sabia que já era Um parto um difícil, parto complicado. difícil. E mesmo assim, ele foi embora. Ele deixou ela lá. E outra, eu fico até pensando, né? Quando ela fala o corpo destruído, eu fiquei pensando assim. Pode ter muita complicação no parto, né? Tem partos muito difíceis, né? Sim. Assim, o dar à luz é uma coisa muito linda e ao mesmo tempo é uma coisa muito animalesca. Uhum. Tem muita coisa ali. E eu fiquei pensando, gente, e se rolou alguma violência obstétrica? Né? Foi um destruir um corpo de um parto difícil? Ou ela sofreu uma violência obstétrica e não tinha ninguém lá pra cuidar dela? Gente, é um lugar muito vulnerável pra mulher. A gente não tá Muito. sentindo, a gente não tá conseguindo ver, a gente não sabe o que as pessoas podem ser capazes de fazer, entendeu? Então tem muita coisa, às vezes as pessoas tá sentindo dor, porque ela tava sentindo dor, e ela não sabe o que tá certo e o que tá errado. Às vezes precisa de alguém estar ali do lado dela Pra pra cuidar cuidar de dela, você. pra Você, falar, isso exato. não pode ser feito. O marido ou a companhia que vai estar do lado é a pessoa que está cuidando da outra que, no momento de vulnerabilidade e não Exato. consegue responder por ela mesma. Então, se alguém tá cometendo violência, tá pressionando ela não tem muito o que fazer. Então, ele era a pessoa que tinha que estar lá pra ver. Ela tá precisando de alguma coisa, ela precisa de segurança, precisa de um aperto de mão, ela precisa de uma água, alguém tá gritando com ela e eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu preciso fazer pra certificar que ela vai ter um parto tranquilo e bem acompanhada? E, E ele não fez isso, ele não cumpriu o papel dele. e outra, gente, estamos falando aqui, ele só sendo um grande cuzão, porque a gente já sabe que ele é. E foi um idiota. Mas também tem uma questão de
Gente, se tem uma complicação no parto, é ele que tem que decidir o que vai acontecer. Exatamente. Ela não pode decidir, e ela não consegue. Se ela estivesse em risco, vamos supor que essa mulher perde muito sangue, entra uma questão de risco, que ele tem que escolher, que ele tem que tomar alguma decisão da vida dela e da vida da criança, ele não está lá. Não, e não só da decisão. Paulo, imagina ela tem uma hemorragia. Exato. Ela ou algum dos bebês tem que ir pra UTI. Tá? Imagina algo assim. Ela vai ter que passar por esse momento desesperador sozinha. Então, assim, gente, ele tinha um papel imenso lá. Ele tinha que estar lá. Ele tinha que estar Pelo lá. apoio moral, pelas decisões a serem tomadas. 100%. Todo o processo. E ele não tava. Agora eu te pergunto, e se tivesse dado ruim? E se essa mulher vai parar na UTI? Um bebê na UTI? Quem quer resolver? Exato. Ele não tava lá. Ele não tava. Agora, se essa mulher, depois de tudo isso, tá falando de divórcio no dia seguinte, Não, e ela... esse evento foi traumático pra um caralho. Com certeza. E porque ela fala que, mesmo que fosse possível que a sua família a repudiasse por ser a primeira a se divorciar. Ou seja, a família dela, a gente já vê que é aquele tipo de família que tem Uma coisa mais preconceito tradicional com, até, né? exato, com Com um o divórcio. Então, ela sabe que ela vai ser atacada por isso e ela está aceitando. Ela tá tipo assim, não, eu vou bancar as consequências desses meus atos. Eu vou escolher me divorciar porque o meu marido não faria uma coisa dessa. E de fato, ele é o marido dela? Ou ele é apenas o cara que tipo, gosta dela sexualmente? Ou gosta da companhia dela mais ou menos, mas não sabe o que é o papel de ser um marido? Agora, eu acho que tem situações como essa. Foi uma situação muito grande e muito traumática. E É. depois que ela passou por isso, eu acho que ela tá tão... A sensação... Imagina você, num dos momentos mais importantes, delicados, difíceis e também traumáticos da sua vida. E a pessoa que deveria estar com você te abandona. Então, tipo, eu acho que isso pra ela pegou de um jeito que eu não sei se ela vai conseguir superar isso. Ele me Bom. abandonou. Então, como que... talvez ela não saiba como seguir em frente. A gente já percebeu que ela não vai superar, porque ela já deixou claro que não vai. Tipo, Tem algum update a história? não tem nada, não tem nada. Eu acho que ele apanhou muito na internet e ele falou, quer saber? Ele apagou? Não, eu acho que não. Peraí, deixa eu conferir. Ele foi votado como o cuzão, porque aqui você pode votar. E não teve nenhum update. Só tem um povo descascando ele. Gente, o povo descascou ele, entendeu? Aí o pessoal tá falando, gente, como ele é um coitadinho, a mão dele está doendo. O processo foi muito dolorido pra mim, sabe? Ela apertou minha mão, ela até vomitou em mim. Agora, outro PS muito interessante, né? Esse cara vai ser pai, né? Vai ser pai. O que ele acha que crianças fazem? Vou te contar. A criança caga, mija, vomita e faz tudo isso na sua cara, na sua cabeça. E quando a criança vomita, se ela não vomitar em você, Vai ela ser- vomita nos ambientes que você vai ter que limpar. Exatamente. Então, se ele não tá preparado pra aguentar uma apertadinha de mão, um vômito da esposa, ele tá preparado pra essa paternidade que vai envolver um monte de excrementos? Bom, a gente Ter já filho é sabe, isso, a né? gente já sabe como o pai dele é, né? O pai dele chegou e falou que ver um bebê nascer era superestimado. Tipo, não era tudo isso. Como se fosse uma partida de futebol. Exato. Tipo, ai, o Você jogo de achou que futebol era é o muito quê? legal. A gente tava assistindo uma série? Amor, tá vendo novela? Não é sobre Não ser superestimado, não. Era o seu papel estar lá. Exato. Então, assim, a gente já sabe que talvez ele vai ser um pai que não é um pai de verdade. É o que o pai dele mostrou que é ser pai. E na realidade não é. Entendeu? Bem, mas me contem vocês também o que vocês acham dessas histórias que a gente contou. Quem é o cuzão, quem que não é, o que vocês fariam na situação dessas pessoas. Enfim, comentem. E queremos saber de vocês também e mandem suas histórias para as próximas. Por favor, gente. E quem quiser contar pra gente a sua história pessoal, se você já passou por algo assim, mande pro nosso e-mail. No futuro vai ter um formulário, mas enquanto estiver nosso e-mail, manda pra gente. Já manda. A gente vai adorar escutar a história de vocês. É isso, né? E eventualmente contar aqui no podcast. E é isso. É isso. Até Beijo. a próxima.